vamos continuar, nós vamos iniciar hoje e continuar o nosso culto a Deus, né, onde nós temos voltado a estudar melhor a respeito da sua revelação a todos nós, a toda a humanidade, né? Não somente a uns, mas a todos, essencialmente a todos, todo ser humano, em todo o tempo, em toda a história da humanidade. Então é isso que nós temos estudado, temos conversado, né? Na busca de encontrar e entender esse imenso amor, esse inexplicável amor de Deus para com todas as pessoas. Então nós temos aqui, vamos começar fazendo aqui a leitura desse texto do Salmo 119, versículo 147. Tá? O texto diz assim: antecipo-me à alva da manhã. E é ótimo uma palavra dessa, porque tem tudo a ver com a gente. Mais uma vez, né? E ainda bem, porque o salmista é um ser humano, não é, com todos os limites, todas as limitações que nós temos. E é até bom também para a gente analisar isso sobre a questão o que é inspiração. Porque isso aqui é exatamente o contrário do ensino de Jesus. Né? Então vamos ver aqui. Antecipo-me à alva da manhã e clamo ao Senhor. O que é que ele está falando? Senhor, eu estou angustiado, eu estou com muita ansiedade, eu estou muito preocupado, eu não estou descansando na fé. Né? A minha fé está muito fraca, muito pequena. Não tem, isso aí demonstra falta da fé suficiente, digamos assim. Né? Antecipo-me à alva da manhã e clamo, aguardo com esperança as tuas palavras. Aguardo, né? Senhor, eu não estou vendo, eu não consigo entender, eu não consigo perceber, eu não consigo nem desfrutar da tua palavra. Eu estou aguardando para compreender isso. É isso que o salmista está falando. Tem tudo a ver com a gente, tem tudo a ver com essa prática religiosa que muitas vezes a gente vive, né, e diz que está testemunhando. Isso demonstra, isso que o salmista está falando, demonstra falta de confiança, porque quem confia descansa, relaxa. E o salmista está falando o contrário disso. Tá? Na paráfrase terapêutica, o texto diz assim: nós que passamos pelo novo nascimento somos bem-aventurados, não é? Pois o Senhor Deus, pela sua graça salvadora e por seu Espírito ajudador, em todo o tempo, ou seja, na nossa vida, o tempo todo, tem nos feito saber, entender, crer, ver, desfrutar e descansar em suas palavras. A gente está vendo isso, não estamos mais aguardando, não. Estamos vendo isso o tempo todo. Ele está mostrando, ele nos dá visões para que a gente perceba as muitas maneiras como a sua palavra tem se cumprido, tem agido, tem trabalhado no dia a dia da gente. Ok? Somos bem-aventurados. O salmista está longe disso, não tem nem ideia do que nós hoje desfrutamos, né, na nossa bem-aventurança. Aí diz assim, né, descansar em suas palavras, sem que tenhamos que antecipar a alva da manhã para clamar. A gente já vê, já sente, já desfruta, já entende toda a palavra do Senhor, a gente vê isso tranquilamente. Não estamos mais aguardando, não. A gente já vê, a gente já vive isso, sem precisar esses clamores, né, na alva, antes da alva da manhã. Compreende? Isso quer dizer que nós somos muito bem-aventurados, né? A gente já consegue viver um céu, coisa que o salmista aí está dizendo que não vive ainda. Ele está aguardando.
Entendeu a diferença? Agora a gente vê, inspiração é o quê? Deus ensina isso aí? Não. Em Jesus, Deus ensina isso que nós estamos afirmando, que é o contrário do que o salmista está falando. Ok? Então, veja, é uma criança. A gente tem que sempre entender isso, né? Deus se revela igualmente para todo mundo. Só que somos cada um crianças e entendemos ao nosso jeito. Temos uma vantagenzinha em relação a eles, é que a gente pode, coisa que eles não podiam fazer, né? A gente pode chegar e chamar o Jesus Cristo e perguntar a ele: Senhor, o que é que tu fala sobre isto? Eu devo realmente ficar nessa angústia, né? Nesses clamores antes da manhã, de iniciar amanhã? Eu devo ficar nessa angústia, nessa luta, nesse sofrimento, nessa ansiedade, né? Aguardando que a tua palavra se cumpra diante de mim? Ou eu já posso descansar, relaxar de que Deus sabe perfeitamente como cuidar e como fazer sua palavra se realizar em minha vida? É só perguntar a Jesus. Somos ou não somos bem-aventurados? Somos demais bem-aventurados, né? Exageradamente bem-aventurados, tá bom? Muito bem. Aí é o Salmo, né? Aí, diante disso, a gente afirma o seguinte, né? O nosso culto a Deus é saber mais sobre essa revelação divina, porque ela faz a diferença. Por que a gente não repete? Ou pelo menos a gente entende, porque a gente ainda repete. A gente, mesmo diante da revelação, a gente ainda faz muita meninice. Muita meninice. Ainda fazemos. Mas quanto mais nos conhecemos essa revelação de Deus, menos meninices a gente faz. Porque agora nós passamos a ter... Desculpe, né? A gente passa a ter uma certa maturidade por esse conhecimento. Então a gente conhece melhor a Deus e a gente descansa mais nele, porque a gente sabe do que ele é capaz e como é que ele age, né? Então, nosso culto é saber mais sobre essa revelação divina. O que ele faria, né? E seria se estivesse em nosso lugar. O que é que Jesus seria ou faria se fosse a gente? Né? No nosso dia a dia, em casa, no nosso trabalho, nas nossas convivências. Como é que ele seria, como é que ele agiria? Então nós temos isso a nosso favor. Cristo, a gente viu isso ontem, Cristo é a perfeita compreensão da revelação divina. A perfeita compreensão da revelação divina. Hoje a gente chama atenção para o seguinte, na Bíblia, devemos sempre distinguir a letra do Espírito. A gente já tem falado muito isso. Tivemos uma semana inteira aí que conversamos sobre o que é a letra no texto bíblico. E outra semana a gente conversou sobre o espírito da letra, o espírito da revelação que a gente pode perceber na Bíblia, né? Então, sempre em todo tempo, todos os textos e circunstâncias a gente tem que identificar. Então, qualquer que seja o versículo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí a gente pergunta para Jesus, Jesus, isso é coerente ao teu ensino? Isso é coerente à tua palavra, à tua maneira de viver? Se sim, então isso é o Espírito. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso é o Espírito da revelação. Agora, quando diz... Pronto, vamos voltar aqui para o salmista. O salmista diz, Senhor, todas as manhãs, antes da manhã, antes da alva, eu já estou clamando, porque eu estou aguardando a tua palavra. Aí eu pergunto a Jesus, isso é coerente contigo? É isso que tu ensinas? É isso que tu demonstras na tua maneira de viver, no teu testemunho? O meu Jesus disse que não, isso aí não tem nada a ver com ele. Mas ele passou a noite orando, mas não foi porque não estava esperando o cumprimento da palavra de Deus, não. Não foi por isso, não, foi outro motivo, né? Ele nos ensina que não devemos estar ansiosos, porque Deus sabe cuidar de nós. Então eu não tenho por que acordar cedo da manhã para ficar no clamor, para poder esperar que a palavra de Deus se cumpra. Entende? Não é coerente com Jesus.
Então, isso aí é letra. É a letra do escritor, é a letra do salmista. Não é o espírito da revelação de Deus. O espírito da revelação de Deus é relaxarmos, descansarmos, né, no Senhor. Sabermos, né, nesse descanso, sabemos que Ele sabe de tudo e sabe como cuidar da gente. Então não tem por que essa angústia, né, acordar cedo para clamar, porque eu estou aguardando a palavra do Senhor, tá? Muito quando lemos e refletimos no Novo Testamento, ou seja, eu devo distinguir o que é letra e espírito, né, quando eu estiver lendo o Novo Testamento. Aí eu lembrei aqui uma coisa, Paulo diz, o melhor seria que não se casassem. Aí eu pergunto para Jesus, como é, Senhor? É esse o teu ensino? Jesus vai me dizer não, porque eu ensinei lá aquilo que está no texto bíblico. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, e juntar-se a uma mulher, e será com ela uma só carne. Né? Então, aquela palavra de Paulo é letra. Não é o espírito da revelação, é a letra do escritor. Muito bem intencionado, dentro do entendimento dele, a gente não pode julgar porque a gente faria ou leria ou escreveria a mesma coisa, não tem que julgar. Mas é a letra, é dele. É como nós, muitas coisas que a gente faz para Deus é letra, não é espírito, não é o espírito, não é o que Jesus ensina. Né? Eu já vi aí crente falando que, como é bandido morto, é bandido, como é bandido bom, é bandido morto. Eu já vi crente falar isso. Isso é o que? Espírito, né? O espírito da revelação ou é a letra do homem? É a letra do homem, porque esse não é o ensino de Jesus. Esse não é o ensino, isso não é coerente com Jesus. Entende? Então, é nesse sentido que a gente tem que estar atento, inclusive com o Novo Testamento, com o que está escrito no Novo Testamento. Não é porque está na Bíblia, porque é tudo revelação. Não. Existe a letra e existe o Espírito. O Espírito vivifica, mas a letra mata. A letra é o que o homem entendeu da revelação. Né? Mas, aí eu falo aqui, mais ainda quando estamos no Velho Testamento. Aí sim, mais ainda a gente tem que levar Jesus para o Velho Testamento para poder entender o que é que aquilo lá está dizendo. Né? O que é espírito e o que é letra. Compreende? Jesus, vamos dizer, Deus, vamos analisar aqui uma coisa, Deus mandou o dilúvio para matar todas as pessoas porque Deus viu que a maldade imperava sobre o mundo. Deus mandou matar, Deus mandou o dilúvio para matar todo mundo. Muito bem, aí eu pergunto para Jesus. E aí, Jesus, tu mandarias fazer isso? Tem a ver com teu ensino? Tem a ver com teu exemplo? O meu Jesus, não. O meu Jesus não mandaria dilúvio para matar ninguém, não. Porque Deus ama as pessoas. O meu Jesus. Mas eu respeito quem tem um Jesus que mandaria dilúvio matar as pessoas. O que pode ter ocorrido é que houve um dilúvio. Não houve o tsunami por aí? Não houve? Não está vendo aí inundações aí nesses lugares vários aí, não é? Muito bem. Aconteceu. Como naquela época tudo era Deus que mandava, tudo era Deus que fazia, né? Ninguém entendia a natureza. Houve um trovão, é Deus gritando, é Deus falando, é Deus castigando. Né? Era o entendimento daquela época, era a meninice daquela época. Tá bom? Essa é a minha compreensão, porque o meu Jesus não mandaria dilúvio para matar ninguém porque as pessoas estavam em pecado. O meu Jesus não faria, pelo contrário. O meu Jesus, mesmo sendo castigado na cruz, ele olha para aquele povo e disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O meu Jesus faz isso. Né? Agora, eu respeito o Jesus das pessoas que mandaria o dilúvio para matar as pessoas que se dissessem desobedientes, né? Que eram contra Deus e essa coisa toda. Tá bom? Então é compreensão. O que é letra e o que é espírito no Antigo Testamento. Aqui também, muito bem. Então, basicamente é isso que o nosso culto, né, tem procurado fazer, é refletir sobre o que é, né, realmente a revelação de Deus para o mundo. Aqui a gente falando sobre o culto a Deus, né, o culto
ao Senhor Deus. Deixa eu colocar aqui nesses comentários, né? Irmã Maria Arideia, bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Cadê? Ué, não copiou não? Deixa eu copiar aqui de novo. Aqui, deixa eu colocar aqui. Pronto, está aqui. No comentário. Irmã Maria Arideia, bom dia. Bom dia também, irmã Ivete Espíndola. Tá bom? Muito bom dia por estar com vocês mais uma vez para a gente cultuar juntos ao Senhor Deus. Muito bem. O que a gente fala, lembra rapidamente aqui sobre o verdadeiro culto a Deus, a gente ter lembrado, é sermos luz e sal. É sermos bênção para o mundo e mais bênção para aquelas pessoas mais carentes, que mais precisam, que mais necessitam de ajuda, de apoio. Né? Então, isso é ser luz e sal neste mundo. Ok? Este é o verdadeiro culto a Deus. Deus não está atrás de dengação, bajulação. Deus não precisa disso. Né? Deus não precisa, Deus nem quer isso. O que Deus quer é que a gente seja instrumento para abençoar as pessoas que Ele ama. O mundo inteiro, sem exceção nenhuma. Amar intensamente essas pessoas. É isso que é a verdadeira adoração a Deus. O que a gente chama atenção aqui são os políticos, não é? Na política e no judiciário, as pessoas que estão lá e que têm, não é falado sobre pobre, não, é vivido, é defendido, é brigado. São pessoas que sofrem, pagam um preço alto para poder serem justas. Justiça aí não é só com a igualdade, não, é com a equidade. Justiça aí é assim. Todos precisam, não é, serem defendidos, mas aquele que está sendo humilhado, que está sendo extorquido, está sendo explorado, esses precisam de mais atenção. Isso é justiça. Ah, não, todo mundo tratado da mesma forma. Ainda não é justiça. Justiça é tratar todo mundo da mesma forma, mas de uma maneira especial aqueles que estão sendo explorados, prejudicados, estão sendo amargurados na sua vida para poder dar vida boa a outros. Esses precisam, de mais atenção. Isso é justiça. Todo político que trabalha isso e todo o judiciário que trabalha isso tem que ter o nosso respeito, o nosso amor. A gente pode até nem fazer, a gente pode até não ter a condição de fazer, né, do jeito que eles podem fazer, por serem políticos e por serem judiciário, mas nós o apoiamos, nós oramos por eles, nós declaramos que somos favoráveis a eles, nós defendemos eles. Entende? Isso é adorar a Deus. Entende? Esse é o verdadeiro culto. Uma palavra de elogio a uma pessoa na política ou no judiciário que não é que falam sobre pobre, não. São pessoas que têm uma história brigando pelos pobres. Uma história. Aí você vai ler a história dele, você identifica essa pessoa, um elogio, que você faz, principalmente publicamente, que você faz a essa pessoa, vale mais do que 200 mil cultos de bajulação que você pode fazer a Deus. Mais de 200 mil cultos de bajulação, de dengação que você faz a Deus. Porque Deus não precisa disso. Deus precisa de pessoas que possam ser instrumento para que cada vez mais o mundo seja menos injusto com os carentes, com o pobre, porque Deus ama essas pessoas também e tem uma atenção especial para essas pessoas. Entende? Isso é que é o verdadeiro culto a Deus. O resto é conversa, o resto é conversa para boi dormir. Isso dizia e diz ainda, eu acho, lá na minha terra, né? É conversa fiada. A gente, Deus, eu te amo. Mas a vida é de facilitar, permitir, aplaudir injustiças.
Entendeu? É exploração, destruição. Então é conversa fiada, é mentira. Né? Ah, Deus, eu te amo, Senhor. Eu quero o melhor para ti. Deus, me abençoa. Não significa nada. Agora, aquelas pessoas que estão ali atuando, pagando um preço, tem gente que paga preço alto para poder estar do lado das pessoas que realmente são carentes de atenção, carentes de amor, carentes de proteção. Essas pessoas têm altos galardões com Deus. Têm altos galardões. Não é por causa da bajulação do domingo, não. É porque são instrumentos para abençoar pessoas amadas de Deus. Ah, mas são perdidos. Não importa, Deus ama apaixonadamente por essas pessoas. A questão da eternidade é outra coisa. Deus ama todo mundo. Entende? Todo mundo. E Deus quer o melhor para todos, principalmente para os que estão bem abaixo da média de todos. Tá bom? Então, isso é o verdadeiro culto a Deus. Nós aqui, lembrando da nossa estratégia, a gente está gravando no Facebook, mas está guardando as nossas gravações lá no YouTube, né? E lá no YouTube, quando você estiver lá, aí a orientação é que você se inscreva, acione lá o sininho, né? Tem um sininho lá no YouTube, né? E nesse culto você assista, curta, comente e compartilhe. Tá? Então essa é a orientação, não é, para essa nova estratégia. Tem outras coisas novas que vão surgir aí, né, principalmente para o novo ano, estamos programando, não é, para o novo ano, são a continuação de novas estratégias para que mais pessoas possam ser alcançadas com as reflexões que a gente... Né, ontem mesmo tive um contato, alguém lá de Angola. Temos tido de outros países, mas ontem em especial, Angola, né? Alguém em contato conosco para saber algumas informações, algumas coisas, pedindo oração. Então, quando a gente curte lá no YouTube, quando a gente vai longe, muito longe, né? A maneira que o YouTube tem de levar para outras pessoas o que a gente tem refletido, conversado aqui sobre a palavra de Deus, tá? Então, no texto bíblico, a gente tem aqui, estamos no capítulo 5 e estamos encerrando o capítulo 5, tá? Estamos no versículo 46 e 47. Agora, Jesus vai continuar sua palavra para aqueles judeus. Olha, vocês estão atrás de ouvir sobre mim, não é? Já foram a João Batista, vocês já ouviram de mim, isso seria suficiente para vocês crerem. Mas para mim isso ainda não é suficiente, para vocês seria, porque vocês precisam de duas pessoas confirmando a mesma coisa para vocês crerem, né? Mas para mim eu tenho até o próprio Deus que confirma o que eu sou, o que eu falo, o que eu prego, o que eu estou dizendo a vocês. Mas vocês não conhecem Deus. Olha que coisa dura para, né, pessoas religiosas, para o povo de Deus, né? A gente não tem essa coisa? O povo de Deus, de Israel, né? O povo de Deus. Aí vocês não conhecem Deus. O povo de Deus não conhece Deus. Vocês não conhecem Deus. Porque se vocês conhecessem, vocês entenderiam que eu sou filho dele. O povo de Israel é um povo amado de Deus, e sempre foi um povo amado de Deus. Mas é um povo como qualquer outro povo, tão carente de salvação quanto qualquer outro povo. Vocês não conhecem Deus. Vocês são metidos aí a conhecer Deus, mas não sabem nada sobre Deus, porque se vocês crescem em Deus, vocês entenderiam quem eu sou, né? Outra coisa que ele coloca: como vocês podem crer em mim se vocês não têm nenhuma convivência com Deus? Aí agora chega no versículo 46. Pois se cresceis em Moisés aí não é exatamente Moisés, mas o que ele escreveu, né? Porque para eles essa era a Bíblia da época. Então, se vocês crescem naquilo que ele escreveu, vocês creriam em mim, porque de mim ele escreveu.
né? De mim ele falou. Está lá no texto. Mas vocês não creem naquilo, né? Mas se não credes nos escritos, como crereis na minha palavra, nessa maneira que vocês então creem aí, né? Então, Jesus está questionando, né? Vocês são tolinhos, vocês são criancinhas. Eu estou gostando muito de entender isso, né, com essas criancinhas, porque no fundo, Jesus está reclamando daquele poveco, né? E são semelhantes a nós, né? Povecos também. Então Deus está criticando, Jesus está reclamando daquele poveco, mas Jesus amava aquele poveco, né? Jesus amava todos os povecos na face da terra. Então ele está reclamando, mas ama, né? Mas ele ama muito, intensamente. Eu mencionei aqui, né, Jesus na cruz sendo crucificado pelo poveco, né, o poveco de Deus, né, que são mesmo religiosidade da gente, essa coisa mentirosa, falsa, essa coisa prejudicial. A gente pratica uma religiosidade que prejudica nós mesmos e prejudica os outros. Isso então quer dizer que não tem nada a ver com Deus, porque a verdadeira religiosidade, essa é bênção aos outros, essa é bênção a si. Mas não, a gente gosta da religiosidade que me prejudica, me cega, me faz fanático, me faz doente e que eu saia pelo mundo estragando a vida de todo mundo, criticando, reclamando, julgando, condenando. É isso que a gente entende como religiosidade de Deus. Somos doentes, né? Escuta a maioria, né, das religiosidades por aí. Vai no YouTube. Rapaz, nós somos doentes demais. Vê a maioria do que as pessoas estão falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre as pessoas, né? Não é à toa que nós somos chamados por muitos. Veja só, o mundo lá fora é muito ético em relação a nós, não é para não ficar julgando e condenando, né? Mas somos conhecidos como um povo mentiroso, né? Os religiosos, o cristianismo é um povo mentiroso. Não é de agora não, é de histórico isso. Somos altamente mentirosos. A gente faz questão de divulgar mentiras, de falar mentiras a respeito das pessoas, só porque elas não creem, não fazem, não pensam como nós. Somos doentes e a gente adoece o mundo. É por isso que nas quintas, acho que nas quintas-feiras nós estamos estudando um texto que pergunta se não houvesse religião no mundo, o mundo teria mais paz? Aí a minha pergunta não é religião. Se não houvesse cristianismo, o mundo seria um lugar melhor? Essa é a questão lá. Era para isso estar sendo feito por alguém? Não. Era para as pessoas terem certeza de que o cristianismo era uma bênção para o mundo. Era luz, era sal. Mas não, a gente é juiz, a gente é delegado, a gente é tudo contra o mundo. A gente está aqui, parece que é para afastar mesmo as pessoas de Deus, né? E só a misericórdia dele para ter paciência com a gente. Então é isso que ele está reclamando, Jesus falando para os judeus aqui no encerramento do capítulo 5 de João, né? E que tem muito a ver conosco, com essa coisa que a gente tem sido neste mundo e de uma maneira muito triste, né? As pessoas não lembram do cristianismo como uma coisa feliz, uma coisa alegre, né? A gente lembra, o mundo lembra como uma coisa ruim. Quando você lembra da luz na sua casa, ou na rua, ou no dia, quando você lembra da luz, você lembra como uma coisa ruim ou uma coisa boa? Quando você lembra, principalmente donas de casa, né, que fazem comidas, quando você lembra do sal, você lembra como uma coisa agradável ou uma coisa desagradável, uma coisa ruim, né? Meu Deus, era para ter acabado. Tomara que não exista sal, né? É isso que a gente lembra? Ou a gente lembra como uma coisa, tomara que quando eu fizer a comida tenha sal suficiente. Como é que a gente age? Mas não, a gente não quer ser sal e luz do mundo, não. A gente quer ser o cão. A gente quer ser o juiz. A gente quer condenar as pessoas. Entende?
É isso que a gente tem sido, não é? E na mão de Deus, para os interesses de Deus, a gente tem sido um prejuízo enorme. Não vai ter mais pessoas salvas no mundo por causa de nós. Não vai ter. Vai ter pessoas, muita gente salva, mas não vai ter mais por causa de pessoas como eu, você e muita gente que se diz cristão neste mundo, tá? Infelizmente, né? Deus tem que contar como é ruim com a gente, pior sem a gente. Mas é ruim com a gente. Então não é essas coisas todas que deveria ser, né? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre liderança espiritual. Na liderança espiritual, a gente já temos um primeiro texto, que é Atos capítulo 6, que fala da instituição dessas lideranças, tá? Atos capítulo 6. E em 1 Timóteo capítulo 3, a gente fala sobre a qualificação de um líder espiritual. Então, nós estamos aqui no versículo 15. O versículo 15 diz assim: também é necessário que o líder espiritual, né, tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em desonra e no laço do diabo. Tá? Então, essa é a orientação de Paulo, né, como qualificação para os líderes religiosos. O testemunho público, não é? O testemunho reconhecido, não é? Publicamente, ele é ideal. Está dentro do espírito, né? Da divulgação que Deus quer que façamos, que a gente seja luz e sal para o mundo. Então, se o cristão em si já é para ser luz e sal, o líder espiritual mais ainda. Né? Não é que ele vai ser melhor do que ninguém, ou tem que ser melhor do que os outros, não é isso. É a ideia de que se ele é líder, ele tem mais motivo ainda para se preocupar em ser luz e sal do mundo. Tá bom? O líder espiritual. Modelo simples também para o rebanho dele. Então, se ele é publicamente reconhecido como sendo uma bênção, ele também serve como modelo. Então, os seus liderados vão entender. Não, então, é possível, né, a gente ser também bênção na sociedade. Mais autoridade na pregação e testemunho. Então, quando ele é uma bênção, né, na sociedade, reconhecido, ele fica com mais autoridade para pregar sobre o assunto, para falar sobre o assunto. Isso não quer dizer que se uma pessoa que tem mau testemunho não pode falar de bom testemunho. Não tem nada a ver, né? Porque o bom testemunho, né, não depende de quem tem mau testemunho, nem de quem tem bom testemunho. O bom testemunho tem a ver com o ensino bíblico, o ensino de Deus. A autoridade não está na pessoa, a autoridade está no texto bíblico, que uma pessoa com mau testemunho está falando. Né? Aquilo não anula, o fato dele ter um mau testemunho não anula, né, a verdade que a Bíblia está ensinando. Tá? 2. Para que não caia em desonra. Então, publicamente, ele deve ter um bom testemunho para que ele não caia em desonra, para que ele se sinta, é uma coisa interessante isso aqui, a ideia de que ele se sinta vigiado o tempo todo. Então, onde ele estiver, né, fora da igreja, fora da convivência com o rebanho dele, ele possa saber que ele está sendo vigiado. Tem gente ali olhando ele, tem gente convivendo com ele, né? E com isso, ele tem que estar visando o seguinte: eu tenho que glorificar a Deus. Tenho que glorificar a Deus. E então, eu devo dar esse bom testemunho onde quer que eu esteja. A outra coisa aqui diz assim: não caia no laço do diabo. Né? Alguns acreditam que isso aí quer dizer o seguinte: são ações em oculto, para que ele não fique fazendo coisas escondidas, achando que ninguém nunca vai saber. Tá? Então, que ele saiba, olhe, com certeza alguém vai saber disso. Né? Não tem como ser escondido, como ficar oculto. Então, para que não caia no laço do diabo, seria isso. Né? Não ficar achando que pode fazer coisas escondidas e que aquilo não vai ser conhecido das pessoas.
Tá bom? É isso que Paulo está orientando aqui em Timóteo para os líderes espirituais. Nesse caso aqui, ele está falando para líderes espirituais preocupados com a necessidade espiritual de suas ovelhas. A gente vai continuar esse texto e aí Paulo já vai falar para os líderes espirituais responsáveis pela existencialidade, preocupados com a existencialidade do rebanho. Tá bom? Isso aí é na continuação. Até aqui, Paulo fala para os líderes responsáveis pela espiritualidade do rebanho. Que naquele caso era, lá em Atos, era exatamente a questão dos apóstolos, né? A gente vai ficar na oração e no estudo da palavra e precisa de alguém para cuidar das questões existenciais do rebanho. Então, aqui a gente vai agora, isso aqui é a declaração, declaração doutrinária. Então vamos aqui para a declaração, que é algo também que eu queria muito chamar a atenção, tá? Na declaração, nós estamos falando sobre o Deus único, tá? Na declaração, diz assim, historicamente, ele se revelou, aqui é Deus único, ele se revelou primeiro como Pai ao povo de Israel, que escolheu consoante os propósitos de sua graça. Aí a gente agora vai destrinchar isso aqui, não é? Porque tem muita coisa aqui que não está batendo direitinho, não, tá? Vamos ver primeiro. Quando fala de historicamente, está falando sobre a cronologia do tempo, né? Desde a criação do homem até os nossos dias, até o futuro. Então, cronologicamente, né, na história da humanidade. Então, historicamente, para todo mundo, aí é o primeiro ponto que queríamos chamar a atenção. Para todo o mundo, tá bom? Como é que ele vai agir, tá? Deixa eu ver aqui o horário. Pronto, eu tenho 3 minutos, né? Como é que ele vai agir? Então, para todo mundo quer dizer o seguinte: Deus sempre amou toda a humanidade igualmente desde Adão. Toda a humanidade. Não tem esse negócio de que ele amou uns mais do que a outros, não. Ele amou, não podemos esquecer isso, tá? Porque a gente passou séculos e séculos sendo enxertados por uma coisa egoísta, né? Prepotente, de que ele ama somente a gente, que o resto ele não ama, tá? E isso tem prejudicado muito a nossa visão da verdadeira revelação de Deus. Então, veja, para todo o mundo, quer dizer, sempre amou todos igualmente desde Adão. Adão, né? Até o último homem do mundo, quando nasceu o último homem, Deus vai amar igualmente, não importa, né? A Bíblia chega a dizer que ele não faz acepção de pessoas, verdade, né? Então não faz diferença, todos são igualmente amados por Deus. Sempre quis respeitar a imagem e semelhança de cada um. Então, ele criou a imagem e semelhança de cada um, então ele sempre quis respeitar isso, porque era o projeto dele, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o que o homem decide para si, Deus respeita. Entende? Deus respeita. Pode não gostar, pode não ser o melhor para o homem, mas ele respeita. E Deus não obriga ninguém a nada, porque ele respeita, não é? A decisão, a vontade de cada um para a sua vida, para a sua existência. Sempre quis alcançar, abençoar e salvar todos. Sempre quis. Como ele sabia que o homem iria pecar, o homem iria se afastar. Então, ele sempre quis, quando ele criou o homem, ele sempre quis, né? Alcançar, chegar ao homem. Chegar ou atrair o homem. Chegar ao homem, abençoar o homem, porque ele ama, gente, ele ama. Ama demais. Ele ama exageradamente. Mas tem pessoas que são piores do que outros. Deus nos olha como crianças.
Entendeu? Tem crianças mais egoístas do que outras. Tem crianças mais birrentas do que outras. É porque eles nasceram assim? Não. Há uma série de circunstâncias que levam as crianças a esse comportamento, a essas diferenças. Não é uma questão da escolha dele, é resultado de uma série de circunstâncias. Né? Então Deus nos olha como crianças, criancinhas que Ele ama. E cada um tem seus egoísmos próprios, né? Suas diferenças próprias. E Deus respeita isso, tá? Ama e respeita. Aliás, quem ama, respeita. Sempre quis alcançar, abençoar e salvar todos, sempre, mesmo com suas diferenças, né? É claro que ele abençoa todos igualmente, mas a depender do jeito de cada um vai desfrutar dessa bênção de maneira diferente também. A depender de como é que ela pensa, como é que ela vê as coisas, como é que ela entende as coisas. Entendeu? Mas aí não, Deus está distribuindo igualmente as suas bênçãos para todos. Para isto, sempre se revelou da mesma maneira com todos. Então, está aqui todas as criancinhas e ele se revela igualmente para todos, né? Sem exceção, não, para um eu vou me revelar mais do que para outros, não. Ele revela, porque ama todos. A gente tem que entender isso. Ele ama todos e ele se revela igualmente, não é? A todos. Cada um é que entendeu diferentemente. É compreensível, porque cada um tem um mundo diferente, tem uma maneira diferente de enxergar a vida. Então, cada um entendeu de maneira diferente. Como várias crianças diante do que percebem no firmamento. Bota 200 crianças e aí tem o céu ali em cima, enorme, né? Com todas aquelas coisas bonitas que o céu tem. Pergunte a cada criança o que é que chama mais atenção, o que é que ela entende daquilo tudo, e cada uma vai falar uma coisa diferente da outra. Até nós falamos, mesmo com todas as informações científicas que a gente tem. Né? A gente vê coisas diferentes, a gente tem uma compreensão diferente. É do ser humano, é assim mesmo. Entende? E Deus sabe que é assim. Deus sabe que é assim. Não é porque é maldade nossa, não. É porque cada um tem uma maneira de enxergar, não é? Há uma série de circunstâncias e fatores na vida da gente que faz com que a gente destaque de todo aquele universo, destaque uma coisa ou outra. Uma coisa ou outra chama mais atenção do que outra. E Deus sabe disso. Entende? Então, isso tem a ver com a revelação e como a gente entende essa revelação de Deus. Tá bom? Amanhã a gente fala aqui sobre para Israel como foi que eles, né, entenderam, né, a respeito desse Deus e da sua revelação. Tá bom? Amanhã a gente continua. Vamos aqui ao Facebook. Deixa eu colocar esse comentário aqui, lá no Facebook. Deixa eu colocar aqui. Cadê? Pronto, está aqui. No Facebook. Deixa eu botar o Facebook aqui na tela. Cadê você, Facebook? Pronto, está aqui, né? Aqui está o nosso culto a Deus. Já estamos aqui, foi curtido, o nosso culto já foi curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola, quem mais? Tem aqui 2 pessoas. Valmiro Lisboa, né? Muito bem, Valmiro, prazer em ter você aqui com a gente. E a outra é a Rosângela Almeida Lima. Então, esses queridos e queridas já curtiram o culto, né? O nosso culto hoje, tá bom? Então, graças a Deus. E outros vão, né, curtir ou aqui ou lá no YouTube, tá bom? Deixe-me seguir aqui o Facebook de hoje. Em relação ao dia de hoje, 27 de dezembro, nós temos aqui que hoje é o mês vermelho, hoje é o mês laranja. O mês vermelho por causa do HIV, AIDS, o cuidado, a atenção a isso. E também o mês laranja porque é o mês de atenção ao câncer de pele, tá?
Hoje é o dia do Departamento de Imprensa e Propaganda, né, DIP, provavelmente do governo federal, desde 1939. Dia das entidades que cuidam de moradores de rua. São anjos. 1 minuto dessas pessoas, presta atenção nisso, queridos. 1 minuto dessas pessoas, dessas que cuidam dos que estão na rua, 1 minuto vale por 300 mil cultos de elogios que eu faço a Deus. 1 minuto dessas pessoas que cuidam de gente amada de Deus, que estão na rua. 1 minuto vale mais do que 300 mil cultos que eu possa prestar de elogios a Deus. Entende? É o dia 27, né? É o Dia Nacional das Políticas Sociais. É o Dia Mundial das Orquestras e dos Maestros. E é o Dia Internacional dos Organismos de Educação e Proteção do Meio Ambiente no mundo. Tá? Então, é isso aí. Para fazer a vida melhor, aqui nós temos algumas orientações que eu vou mencionar algumas. Você tem que levantar uma pessoa antes de realmente colocá-la em seu devido lugar. Segundo, coisa engraçada, melhor que rir é rir com alguém ao seu lado. Sorriso dividido é sorriso dobrado. Aprenda uma piada nova. Conheça seus sentimentos. Conheça seus limites. Não custa nada fazer algo para deixar a sua rua mais bonita e resolver coisas com a cabeça fria. Quando te dizem que você não pode, lembre-se que estão mostrando os limites deles, não os seus. Quando dizem que você não pode. Né? Interessante isso. Por fim, aconselhe-se num provérbio bíblico. Melhor é o pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. A gente tem que conversar sobre isso, né? Na quarta-feira, tá bom? O que mais? Aqui tem, então, o culto de ontem, né? O culto da família, o culto da manhã, né? E escola dominical da família. A gente aqui dá um resumo do que a gente conversou, do que a gente estudou, né? Do assunto que a gente tratou no culto. Então, nós temos aqui algumas palavras interessantes. E ontem o culto foi muito interessante, né? Muito rico, né? Com muito conteúdo para a gente refletir. Tá? E o culto foi curtido por 19 pessoas. Deixa eu ver se eu pego todas aqui. Então, os que eu consigo ver aqui, deixa eu ver, tá aqui. Alessandra, deixa eu botar de novo. Alessandra Oliver, Célia Penha, Maria Antônia, João Pereira, Itana Axa, Marcos Brandão, Edna Santos, Érica Sampaio, Erotildes Davi, Solange Ramos, Manuel Bonfim, Lucila Mororó, Maria Cléris, Maione Vieira, Dilza Vilas Boas, Rosângela Almeida, Ivete Espíndola, Aguinaldo Lima e Ednildo Souza. Então são pessoas queridas, né, que curtiram o nosso culto ontem aqui, o culto com a família. Aqui nós temos um vídeo, né? Um vídeo sobre o Salmo 1, muito interessante. Nós temos aqui outro vídeo sobre relaxamento, não é? Com músicas adequadas a relaxamento pessoal, etc. Aqui tem um banner falando o seguinte: toda religião no mundo
sempre foi formada por duas mentes muito distintas: joio e trigo, né? E aqui o joio tem a ver com o bode e o trigo tem a ver com ovelha. Aí diz assim: e Deus ama igualmente a cada um, mesmo com todo o prejuízo, né, que o trigo dá e com o muito prejuízo que o joio dá, tá? Mas Deus ama igualmente a todos. Aqui tem um banner que chama atenção para um estudo bíblico, né? Um estudo sobre Bíblia, o livro sagrado do cristianismo. Então chama atenção para isso. Um dos assuntos que nós tratamos ontem. E nele aqui você encontra um estudo muito interessante, né? Com muitos itens sobre a Bíblia, tá? Então vale a pena você dar uma olhada. Aqui tem a chamada para o culto de ontem. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar ele, porque o culto já aconteceu, então a chamada pode ser tirada. E aqui tem o culto matutino de ontem pela manhã. Esse que você está vendo aí, não é? É a imagem que, clicando na imagem, vai lá para o YouTube, não é? Para que você possa curtir, comentar, possa compartilhar, etc. Tá bom? Esse aqui é o que vai lá para o YouTube. Esse aqui está disponível, está aberto para todos. Mas esse aqui é o que eu tenho no meu Facebook, né? Mas não está disponível porque foi a gravação, tá? A gravação do culto. E essa gravação do culto, ela foi curtida por Valmiro Lisboa, Irma Sueli, né? Muito querida, Ivete Espíndola e Maria Arideia, tá bom? Esse foi o culto matutino de ontem e que foi curtido por essas pessoas, tá bom? Bom, aqui é o Facebook, deixa eu tirar o Facebook, e a gente vai aqui para a nossa oração, né? O nosso momento de oração. O nosso momento de oração, ele é um poema, tá? Já tem sido assim vários dias, e a gente vai então para o poema de hoje, né? Que expressa a nossa oração a Deus nessa oportunidade. Deixa eu primeiro colocar aqui nos comentários a respeito deste momento. Pronto, né? E a gente então vai para ele. O texto diz assim: Querido Senhor Deus, hoje é segunda-feira e estamos iniciando uma nova semana. Uma nova sequência de dias com muitos fazeres a cumprir. Nos apresentamos para, nestes dias, no que vamos viver, te glorificar no que seremos para ti e no que iremos fazer. Te agradecemos por estes momentos de estudos e adoração, para que esta oportunidade de estarmos a ti exaltando sempre mais e melhor sobre o teu amor, a tua revelação, a tua imensa misericórdia conosco e com toda pessoa. Obrigado por teu Espírito nos ajudar desta forma tão boa. Pedimos que sejamos sábios para aproveitar tantas chances. Luz do mundo e sal da terra, o que havemos de ser no que vir, para sermos o que queres que sejamos para todo o mundo, a todos que amas e queres alcançar, abençoar e ouvir. Imploramos pelos líderes espirituais, teus servos chamados, as responsabilidades que assumem contigo todos os dias, uns com atenção espiritual, com teu rebanho, teus amados, outros atenção existencial às carências dos desafortunados. Imploramos, Senhor Deus, por todos estes guerreiros teus, as lutas e dificuldades que enfrentam, que os deixam aflitos, para atenderem os joios, o mundo e tuas amorosas vontades. São carentes de teu apoio,
paciência, sabedoria e bondades. Te agradecemos pelos teus queridos aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus mimados. E te exaltamos por este culto e pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento deles. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e Salvador querido, para sempre, por toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração para este momento final do nosso culto, tá bom? Os lembretes que temos aqui mostram que no link 4, nós temos sobre lives do fim do casamento infeliz. É uma série de estudos sobre um casamento que está infeliz, o que pode ser feito para não ser mais infeliz ou o que fazer se ele continuar infeliz, tá bom? Então, é isso que nós temos nessa sequência de estudos. No link 7 da descrição deste culto, você tem 3 cursos que nós recomendamos. E amanhã a gente volta conversando sobre outros temas, outros assuntos muito importantes para a vida cristã. E hoje é um ótimo dia para você repensar sua vida com o que lhe faz bem. Faz uma listinha, coisas que lhe fazem bem. Isso vai lhe fazer bem. E também a todos que são ao seu redor. E aquelas coisas que não lhe fazem bem, faça uma listinha também, tá bom? E descobre como ressignificar essas coisas para que elas também possam fazer bem a você. Na sua rede social, divulgue causas sociais. Cruz Vermelha, Médicos Sem Fronteiras, Médicos Cubanos, tá bom? Inclusive, isso tem a ver com o que a gente vai colocar depois no Facebook, tá? E diante disso, a gente então vai se despedindo e a gente vai torcendo que hoje seja um dia maravilhoso para você e para todos que convivem com você, tá? Eu vou colocar aqui a música para finalizar o nosso encontro e a gente vai se despedindo, torcendo que esse dia seja especial na sua existência, tá bom? Deus abençoe.